Quanto eu investi e quanto eu ganhei em um apiário de 25 colmeias em um ano. No vídeo de hoje eu vou falar para você todos os passos que eu tive que enfrentar para deixar esse apiário funcionando e para ter uma perspectiva de produção nele. Então, se o assunto interessa a você, fica comigo nesse vídeo até o final, que a aula de hoje vai ser show de bola. Vem! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia, sou bióloga, trabalho com melhoramento genético de abelhas rainhas africanizadas desde 2012. E hoje eu tô aqui para falar um assunto um pouquinho diferente do comum. Hoje eu não vou falar sobre manejo e nem produção de abelhas rainhas. Eu vou falar sobre os custos. Quanto é que custa para você montar um apiário e em quanto tempo que você consegue lucrar uma graninha, tirar uma grana desse apiário também. Então, bora comigo nesse vídeo. Antes da gente começar definitivamente o conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, quero pedir para você me dar o like. Também gostaria que você compartilhasse esse vídeo com um sócio, com outro apicultor, com um grupo de apicultores. Se envia lá no grupo lá do WhatsApp, que eu tenho certeza que mais pessoas gostariam de estar sabendo essas informações. E de repente uma informação sabida hoje evita que você faça um erro lá no futuro com o seu apiário, tá? Então, já deu o like, já se inscreveu, aproveita para ficar comigo nesse vídeo até o finalzinho. Bastante gente desiste no meio do caminho, não tem paciência, mas eu vou falar uma coisa para você. Na apicultura, você precisa enfrentar um passo a passo, você precisa escolher um método de trabalho, você precisa escolher uma forma de ir seguindo sempre na mesma direção. E uma delas é estudar. É você prestar atenção no conteúdo para de repente sanar uma dúvida aqui e outra ali, já está valendo demais. Então, bora pro conteúdo, chega de ficar falando. Vamos lá que agora vamos falar sobre os custos de montar um apiário de 25 colmeias. Quando eu comecei a montar esse apiário, a primeira coisa que eu tive que me preocupar foi em fazer um mapeamento apícola. Porque através do mapeamento apícola eu consigo identificar exatamente quantas colmeias eu posso colocar naquele local e qual que é o meu parâmetro de produção, quanto que eu vou poder produzir com aquelas tantas colmeias. Então no meu apiário eu fiz um mapeamento e eu descobri que eu poderia colocar 38 colmeias naquele apiário. No mesmo momento já comecei a preparar os cavaletes, preparar a montagem do apiário, para que eu conseguisse receber as minhas colmeias. Como a área onde eu coloco as minhas abelhas é arrendada, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fui fazer foi atrás do contrato de arrendamento daquela área. Inclusive, se você quiser ter o contrato de arrendamento em mãos, eu vou deixar um link do contrato aqui na descrição. É só você entrar aqui, clicar e baixar para você ter em mãos e fazer o seu contrato. A partir do momento que eu fiz o contrato, a gente fechou o apiário com cerca, porque no local onde é que eu tenho apiário tem gado. Então, para evitar futuros problemas, a gente já mandou cercar para que ficasse tudo bem certinho. Até inclusive a cerca é um custo que a pessoa do sítio me deu lá, o dono do sítio pagou para mim, então é um custo que eu não tive com a cerca. Os materiais utilizados para a montagem do apiário foram cano, ferro, madeira, cimento, areia e bri. Foram esses materiais que eu tive que comprar. Esse apiário eu resolvi fazer ele com cavaletes fixos. Como ali naquele apiário é onde eu atendo os meus alunos na Escola de Apicultura Genética Apícola, ali que eu dou os cursos de produção de abelhas rainhas, ali que eu dou o curso de inseminação, o curso para iniciantes, presencial, tudo acontece nesse apiário. Então, esse apiário está preparado para receber os alunos da Escola de Apicultura e fazer todo tipo de manejo necessário para que o aluno tenha uma vivência prática aqui no meu apiário. Inclusive, em março temos vagas abertas para cursos presenciais. Então, se você quiser entrar para o curso de produção de abelhas rainhas ou até mesmo para mentoria em produção de abelhas rainhas, entre em contato comigo que a gente vai dar um jeito de inscrever você e você vai aprender de verdade daqui para frente. Com todo esse material que eu comprei do apiário, eu gastei em torno de R$900. Para fazer o trabalho todo, claro que meu esposo, ele nunca me deixa na mão, ele sempre me ajuda a fazer qualquer tipo de serviço aqui no apiário. Ele está sempre disposto e foi ele que montou os cavaletes, foi ele que organizou tudo
para que a gente conseguisse deixar o apiário nos trinques. Então a montagem dos cavaletes começou cortando os canos, soldando os ferros, preparando a madeira, pregando a madeira para colocar a caixa em cima dessa parte de madeira. Lá no apiário, eu tive que fazer os furos no chão para colocar esse poste do cano PVC. O cano PVC tem uma altura de 1,20 m. Então lá eu aprofundei ele mais ou menos uns 30 centímetros e ficou 1,90 m, 90 centímetros para fora. A maioria dos cavaletes ficaram nessa altura, de 90 centímetros prontos colocados. Para fazer os furos era um lugar que tinha muito eucalipto, então tinha muita raiz ali no chão. Aí a gente aproveitou o nosso amigo que estava aqui no sítio, Moisés, e ele tem essa máquina que perfura que faz o furo no chão. Então, muito rápido, ele foi fazendo o furo. Onde é que eu tinha demarcado ali, ele foi rapidamente fazendo o furo. Eu não sei se demorou 10 minutos para fazer todos os furos, foi bastante rápido. Após ele ter feito os furos, a gente foi lá e colocou os postes no lugar, já estava com cimento, já estava tudo certinho, deixando pronto para receber as abelhas. Bom, isso foi a primeira etapa para receber um apiário de 25 colmeias. Foi a montagem e a preparação do apiário. Nessa montagem e preparação do apiário, sem contar os dias de mão de obra que nós tivemos, sem calcular zero de mão de obra, eu gastei em material R$900. Então você vai contabilizando aí, aproveita e pega papel e caneta na mão, quem não pegou ainda, e vai contabilizando para você saber tudo em detalhes, quanto foi que eu gastei para montar esse apiário. O segundo passo muito importante ser tomado depois que eu montei o apiário foi como adquirir as colmeias. Então você tem algumas maneiras de adquirir essas colmeias. A maneira mais comum é fazendo resgate de enxames em locais onde as abelhas estão alojadas impropriamente. Por exemplo, em telhados, em residências, em prédios e assim por diante. Você coloca um anúncio no marketplace da sua cidade. Hoje mesmo você sai resgatando vários enxames. Principalmente se você não cobrar para fazer o resgate. O segundo método de você conseguir abelhas é você preparar a caixa isca. A caixa isca você deixa ali 4 a 5 quadros preparados com um filete de cera. E você tem que deixar essas caixas preparadas em épocas de florada. Não adianta você colocar essa caixa, por exemplo, aqui na minha cidade, na minha região, não adianta colocar essa caixa em novembro ou colocar essa caixa no início de janeiro. Nunca vou capturar nenhum enxame. Então eu tenho que colocar essa caixa de fevereiro em diante para eu conseguir capturar essas abelhas. E isso é uma coisa que pode demorar além do que você espera. Então você não tem a montagem do teu apiário tão de imediato. O que foi que eu fiz? A terceira dica que eu dou para vocês é a compra de enxames. Foi o que eu fiz. Um apicultor estava desistindo da apicultura, me ofereceu essas colmeias e eu as adquiri. Então hoje você compra colmeias de 200 até 500 reais. Essas colmeias com caixas bem velhas, caixas fora do padrão, eu paguei R$250 cada uma. Então eu gastei R$6.250 para adquirir aquelas colmeias ali. Quando eu adquiri essas colmeias, nós estávamos na entre safra, fora do período de grande safra. E eu tive que fazer um manejo nesses enxames. Esse vai ser o terceiro passo que eu vou falar para vocês agora. A partir do momento que eu adquiri as colmeias, ok, mas eu não posso deixar elas assim e simplesmente esperar chegar a florada para ter alguma produção. Porque pode ser que eu não produza nada. São caixas de captura, são rainhas velhas, são colmeias sem manejo, são colmeias suscetíveis a doenças, são colmeias que vieram com doenças lá da serra da onde elas vieram. O besouro foi um inseto que estava muito forte nas colmeias, a varroa estava muito forte nas colmeias, deficiência proteica nas colmeias era gritante, porque as abelhas saíam comendo as próprias crias. Então assim, as colmeias vieram com vários fatores negativos. O que eu tive que fazer? Aí entra o terceiro passo, eu tive que entrar com o manejo. De imediato, quando eu recebi essas abelhas, tem até os vídeos aqui no canal onde é que eu vinha fazendo um manejo dessas colmeias.
Então essas colmeias estavam com cera velha e com todos esses problemas que eu acabei de citar para você. Primeiro passo que eu fiz foi de imediato trocar no mínimo 5 lâminas de cera por colmeia, porque os favos estavam vazios, parados. Quem quiser saber mais sobre o manejo pré-safra, assista os vídeos que eu coloquei na semana passada. São 3 vídeos sobre o manejo pré-safra. Lá você vai entender como que funciona o esquema de alimentação das abelhas para desenvolver essas abelhas. Então eu troquei a cera e fui me preparando com a alimentação. Eu sei que quando eu terminei de fazer o manejo de troca de cera, eu levei em torno de uns 10 dias para fazer esse trabalho. Também vou lembrar você que eu não levei em consideração nenhum dia trabalhado no apiário. Eu não calculei o meu custo de trabalho. Que o certo é a gente calcular isso, porque se eu não fizesse, alguém teria que fazer e eu teria que pagar essa pessoa para fazer esse trabalho. No final de tudo isso, eu gastei em torno, só para o manejo, eu gastei em torno de 15 quilos de cera. A R$ 78 já deu em torno de R$ 1.170, R$ 1.200, só na primeira troca de cera, ali nos primeiros 10 dias que eu tinha montado o apiário. A partir daí, o que eu tive que fazer? Entrar com uma alimentação forte e contínua, porque mais 50 dias para frente começaria a minha safra, a minha grande safra. Então, o meu objetivo era simplesmente preparar essas colmeias para que elas estivessem com o máximo de quadros de cria, para quando começasse a safra eu poder botar melgueira e ter produtividade e faturar, somente faturar com o mel. O que aconteceu? Eu fui estimulando essas abelhas, comprei ração proteica, gastei em torno de R$ 500 de ração proteica. Gastei 600 quilos de açúcar para alimentar essas abelhas. Cada saca de açúcar, você paga hoje em torno de R$ 200 mais o frete. Então, para esse apiário, eu calculei mais ou menos 12 sacas a R$ 200, mais o frete deu em torno de R$ 3.000 somente o açúcar que eu usei para alimentar essa abelha. Todas as quintas-feiras eu levava alimentação para apiário, então todas as quintas-feiras era o dia de eu alimentar aquele apiário ali, deixar ele preparado, estimulado com alimentação para que ele fosse aumentando cada vez mais, ficando cada vez mais forte. No decorrer do tempo, sempre que eu fui ali fazendo o manejo, então assim, não quero desanimar vocês, mas eu levei em torno de uns 60 dias fazendo esse manejo. 50 dias, para não exagerar, tá? Então, 50 dias foi o período que eu fiz esse manejo pré-safra, essa troca de cera. Aí eu comecei a observar o quê? Que muitos enxames eu alimentava e os enxames não cresciam, não desenvolviam, não triscavam na cera, não produziam nada de cera nova. A rainha que eu alimentava, que não era estimulada, somente consumia e eu não via resultados. Algumas rainhas já estavam mais estimuladas, então você consegue perceber o desenvolvimento dessa abelha. Só que não era a maioria, eram poucas abelhas. Vamos contar lá de 25, tinha umas 9 que estavam assim super estimuladas, prontas para colocar melgueira e eu produzir mel com elas. Quando começou a florada, ali pelo dia 25 de fevereiro, mais ou menos, começaram as épocas de chuva na nossa região. Aí começou a me desanimar um pouquinho de novo. Para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, choveram 284 dias em 2024. Então foi muita chuva. Não existe produção com chuva. A partir do momento que eu vi que as abelhas não estavam desenvolvendo, eu me deparei com um grande problema, porque eu não ia produzir. Não adianta você achar que vai produzir com rainhas velhas, rainhas capturadas, grandes coisas, vai ter um sucesso, vai ser exorbitante a tua produção, porque, sinto muito, infelizmente, eu vou ter que te falar a verdade, você não vai produzir com um apiário de rainhas sem manejo, sem manutenção, sem troca e assim por diante. O que eu tive que fazer? Trocar as abelhas rainhas. Os enxames que estavam ali estimulados com 6, 7 quadros, eu fiz a multiplicação. Comecei a multiplicar os enxames
e produzir rainhas para que eu conseguisse tirar algum proveito daquelas 25 colmeias. Porque se eu deixasse do jeito que estava, muito provavelmente eu iria perder esses enxames, porque a chuva estava se iniciando, em plena florada, a chuva estava começando a estragar tudo. E eu tive que, agir contra o tempo. Então, até no dia 30 de março, eu consegui fazer 52 enxames a mais. Então, muito trabalho para desenvolver esses enxames, porque eu tinha que torcer para que as princesas fecundassem naquele tempo chuvoso. Uma semana chovia direto, outra semana chovia menos, outra semana chovia mais. Então, assim, foi uma época bem complicada para fecundar as rainhas. Em muitas colmeias eu tive que levar rainhas 2 vezes, porque não deu certo a fecundação na primeira. A rainha se perdeu, a rainha morreu, tive que recolocar outra princesa para que ela fizesse novamente o voo nupcial e aí desse certo a fecundação. Até no dia 30 de março eu tinha feito 72 enxames no total. Tinha as minhas 25, tinha morrido uma ou duas ali, mas eu acabei recuperando. Mas no final eu fiquei com 72 enxames. Nisso começou uma chuva muito forte aqui na nossa região. Começou a chover direto. Vocês lembram das épocas da enchente do ano passado? Pronto, foi nessa época. O que eu fiz? Eu vendi 22 desses enxames, eu vendi para um produtor do oeste. Ele veio aqui, pegou essas abelhas e levou embora. Levou o quê? Núcleos de 5 quadros, uma rainha nova e 5 quadros de cera novo dentro da colmeia, com uma rainha estimulada a produzir. Aquela rainha ali, ela teria que receber alimentação tanto se ficasse aqui no meu apiário, como se fosse para qualquer lugar do Brasil, ela teria que receber uma alimentação estimulante. Então sobrou 50 caixas de abelhas após a venda daqueles enxames. Eu vendi os enxames a R$350 cada um. 100 caixas, somente o enxame. Ele foi numa caixa descartável. Essa caixinha, o apicultor teria que chegar lá no seu apiário e trocar para a caixa padrão americano, caixa com 10 quadros. Bem no meio da nossa safra, começou a chover demais. E as abelhas tiveram que ser alimentadas novamente. Os enxames que estavam começando a ser estimulados, eles deram uma regredida. E a alimentação de inverno, ela é totalmente diferente. E esse acontecimento impediu totalmente qualquer hipótese de que nós pudéssemos ir colher. E o que aconteceu? O alimento que ficou ali para a abelha acabou ficando dentro dos enxames, os enxames acabaram consumindo, além disso, os enxames foram alimentados. E eu acabei ficando aqui no apiário com 50 enxames. E esses enxames passaram o inverno, passaram a primavera, e agora realmente é que vamos testar a produção dela. Porque uma coisa eu quero deixar bem claro para você, quando a rainha não estiver numa safra, automaticamente você não conta isso como um desgaste de postura dela, porque a rainha, quando não está numa alta safra, uma alta entrada de alimento, ela não se estimula a produzir mais, ela acaba não se estimulando, ela realmente se estimula quando ela percebe uma grande entrada de néctar, quando as abelhas começam a produzir cera, quando o alimento começa a chegar na colmeia, aí realmente que a rainha se estimula. Então eu vou estar trabalhando com rainhas que vão chegar a quase 1 ano, porém elas vão chegar na safra total e elas nesse momento estão sendo totalmente estimuladas para produzir. E qual a ideia? Quando chegar o tempo certo, equalizar elas para que elas tenham todas o mesmo potencial produtivo. Então, se você quiser saber mais sobre produção de abelhas rainhas, eu te convido a conhecer o meu e-book, o Manual de Produção de Abelhas Rainhas. Nele, eu explico passo a passo quais são os métodos de produção de abelhas rainhas que mais dão certo, métodos mais comuns que você pode fazer aí no seu apiário, tanto como métodos mais comerciais, o método que eu trabalho hoje, em produção em alta quantidade. E também lá dentro você vai
ter as informações corretas de quando produzir, como produzir e o que fazer na hora certa. Muitas vezes o apicultor tenta produzir abelhas rainhas, mas ele vai pelo impulso de querer estar com a rainha pronta antes da safra. E muitas vezes não é possível produzir antes da safra, na maioria das vezes. Então a abelha rainha tem o tempo certo de você produzir ela e você tem que aproveitar esse momento. Então te convido aí aqui na descrição, clica no link que você vai gostar bastante do conteúdo que eu fiz para você lá. Finalizando agora, vamos relacionar os custos. Quais foram os custos de produção que eu tive? Então, vocês já entenderam que na época de produzir mel, ao invés de eu deixar e produzir, o que eu fiz? Eu produzi enxames, produzi abelhas rainhas, vendi algumas abelhas rainhas. Hoje, realmente, eu não lembro quantas foram, mas algumas princesas foram entregues daquele apiário ali. E eu tive uma lucratividade de mais ou menos uns R$ 1.500 com a venda de princesas, que foram poucas. Tá? A maioria delas eu produzi e usei aqui no meu apiário. É claro que efetivamente eu não contava com a produção de mel. O que realmente eu esperava era o desenvolvimento dos enxames. Mas automaticamente eu colhi alguma coisa ali no meio daquelas abelhas. Alguns favos foram colhidos individual dos ninhos, né? Foi feita uma limpeza dos ninhos quando eu produzi enxames. Eu evito colocar muita alimentação natural nos enxames, até mesmo para evitar pilhagem. Quando os enxames estão tranquilos, eu vou lá e faço a alimentação dele. Então agora vamos finalizar tudo, vamos passar a régua e finalmente eu vou mostrar para vocês quanto foi que eu gastei. Vamos ver se as minhas anotações batem com as de vocês. Então, entre ração, açúcar, compra das caixas, produção dos cavaletes, compra da cera. No total foram 20 quilos de cera, eu até esqueci de mencionar, porque depois que eu multipliquei as colmeias e produzi os enxames, eu acabei trocando mais cera ainda, inserindo mais ceras nos enxames, tirando ceras velhas que acabavam sobrando ali. Conforme a rainha estava se estimulando, ela acabava abandonando a cera velha, né? Ela deixava a cera velha de lado. Então, no total foram 20 quilos de cera, né? Que eu gastei em torno de R$ 1.500. Aqui, fechando a régua de custos, R$ 12.150. Assim eu consegui também deixar o apiário todo produtivo com todas as rainhas trocadas. Dias trabalhados. Quantos dias que eu trabalhei nesse apiário? Eu trabalhei no primeiro dia, um dia para fazer os cavaletes. Nós trabalhamos ali em 3 pessoas. Um dia, foram 10 dias fazendo manejo, trocando cera, trocando de caixa, fazer enxames numa caixa padrão e deixar eles prontos para produção. Né? Que no caso não aconteceu, mas a ideia principal era a produção. Enfim, ali foram 10 dias de manejo só de troca de cera. Além desses 10 dias fazendo o manejo, 8 tardes eu usei para levar alimentação para essas abelhas. Isso deram 8 semanas, então toda semana eu ia lá continuamente na quinta-feira à tarde e levava alimentação para elas. Enquanto isso, eu já tinha anotado na minha planilha quanto que ela precisava receber, então cada uma delas tinha exatamente o que eu precisava entregar para cada uma delas, certinho. Eu entregava individualmente porque eu queria estimular individualmente cada uma dessas rainhas. Então, nesse apiário, para eu estimular, não adiantava eu fazer alimentação coletiva, eu alimentava individualmente cada uma delas, para que eu visse realmente o resultado ou não nas colmeias. Isso facilita a gente avaliar a abelha rainha. No total, depois para fazer o manejo, para produzir as abelhas rainhas, para multiplicar os enxames, para fazer a equalização das abelhas, eu acabei gastando em torno de 25 dias fazendo esse tipo de trabalho. Eu acabei trabalhando até ali na primeira quinzena de abril. Depois disso foi totalmente impossível trabalhar. Eu até fiz mais abelhas rainhas e acabei
produzindo novos enxames, mas infelizmente não deu certo. Eles acabaram morrendo, acabei perdendo esses enxames porque muitas estradas estavam bloqueadas. Até o dia 15 deu para a gente continuar indo lá e fazendo uma alimentação de inverno, digamos assim, porque eu já percebi que as abelhas elas estavam ficando debilitadas com tanta chuva que estava chovendo na época ali. Então, somando todos esses dias, desde o início ali de novembro até mais ou menos 10 de abril, a gente gastou 43 dias de trabalho, ido ao apiário e feito o manejo necessário que tinha que ser feito. E esses dias de trabalho não estão contabilizados no custo desse apiário. A gente precisa contabilizar isso também. Mas enfim, vamos finalmente para a parte que interessa. Quanto foi que eu lucrei? Quanto foi que eu faturei nesse apiário em um ano de apiário? Lembrando que agora, daqui para frente, eu vou produzir no apiário. Agora eu estou com esse apiário preparado para a produção de mel. Aí efetivamente eu vou saber quanto que cada rainha rendeu, quanto que deu certo, quanto que não deu. É claro que eu já produzi muitas outras rainhas ali, já produzi outros enxames, mas efetivamente eu estou fazendo cálculo com aquelas 25 iniciais colmeias. Então eu vendi 22 enxames, eu faturei R$ 8.750. Naquele período eu produzi algumas rainhas para alguns produtores aqui da minha região. Então eu faturei em torno de R$ 1.500 produzindo abelhas rainhas naquele período ali. Foi um ano difícil para as abelhas. O que a gente fez? A gente optou por produzir esses enxames e produzir as abelhas rainhas. Agora sim, efetivamente eu vou conseguir saber quanto que cada rainha vai produzir, quanto que realmente eu vou ter de lucro. A minha estimativa é de produzir no mínimo de 20 a 60 quilos de mel. Então, é uma produção que há muito tempo não acontece aqui na nossa região. Efetivamente vai ser a nossa primeira safra. Então, a gente está torcendo para que tudo dê certo. E eu só agradeço a você por ter ficado comigo no vídeo até o final. Espero que você tenha anotado tudo. Então, assim, o apiário, ele não deu prejuízo, mas ele também poderia ter dado mais lucro se o tempo tivesse colaborado. Agora eu sei que a lucratividade vai vir em dobro, em 3 vezes, até mais, se Deus quiser. Muito obrigado por você ter ficado comigo nesse vídeo até o finalzinho. Agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição e bora para a próxima. Valeu, gente. Vou nessa. Fui. Tchau.